É só acessar o No ar, mais um episódio do podcast Política de Primeira. Eu agradeço a sua companhia de um motivo mais especial ainda, de um jeito mais especial, porque nós estamos completando um ano nessa fase e a gente agradece muito esse período de audiência, de interação por aqui, sempre pedindo para você continuar nos prestigiando, mas muito obrigado por esse tempo. Levamos boas histórias ao ar até agora, hein, Chuto? Muito boas. Tudo histórias. bem? História do Estado, né? História do Estado, a história política atual. Sim. Tem tudo isso aí para o pessoal conferir no podcast. E cada entrevista eu percebo que a gente aprende muito. Aprende muito. Estamos aqui sempre como aprendizes muito interessados em levar cada vez mais essa informação para você. Seja ela atual, da política, seja ela da história, que é algo sempre tão importante para você conhecer também. Nossa propaganda de sempre, com muito carinho, com muito respeito, que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe os seus comentários nos nossos episódios, comente, compartilhe, mande para os seus amigos, para essa engrenagem da interatividade continuar funcionando. Não se esqueça, estamos também no Spotify. Às vezes você está a caminho de algum local, quer nos acompanhar, pode ser nessa plataforma também, que é ouvida e acompanhada por muita gente. Política de Primeira recebe hoje uma das figuras mais marcantes da história do judiciário sul-mato-grossense, o juiz aposentado e ex-secretário de Estado Aleixo Paraguaçu. Bem-vindo, que legal receber o senhor aqui. Muito obrigado pela receptividade cordial de vocês e é um prazer enorme estar aqui. Talvez eu não tenha uma riqueza que possa contribuir, estar à altura desse programa, mas no que for possível eu estou às ordens. O senhor tem O senhor é sempre modesto, né? O senhor tem com certeza, viu? Você é muito obrigado por estar aqui com a gente. Mineiro de origem, humilde, né? O senhor superou vários desafios para se tornar o primeiro juiz negro de Mato Grosso do Sul, além de ocupar cargos estratégicos no governo do estado. E a gente vai tratar aqui então de trajetória do senhor, poder, desigualdade, desafios que rompem barreiras históricas dentro do nosso estado. O senhor foi uma vez secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, né? Essa Sim. pasta, né? Sim. 2 vezes secretário de Educação. Pois, perfeito. Nascido em Minas Gerais, o senhor teve uma infância muito difícil. Eu queria que o senhor lembrasse um pouco dessa trajetória, o início dela, marca a formação da personalidade de todo cidadão, e eu queria que o senhor falasse desse... Eu vou ser tão sucinto quanto possível. Bem, nasci em Belo Horizonte, em Minas Gerais, já está dito aí, e da união do meu pai com a minha mãe nasceu eu e uma irmã, com diferença de meses. Com cerca de 1 ano e 8 meses eu fui dado para uma senhora para me criar como se fosse filho, porque meu pai se separou da minha mãe e ele ficou com os filhos. A outra filha ele doou para uma outra família. Eu tentei localizá-la, não consegui. Ela foi dada a uma família de um senhor que era tratado como Major Flammarion. Não sei se ele era da Polícia Militar de Minas, se era do Exército ou das Forças Armadas. Bem, aí fiquei com essa senhora no Barro Preto, é um bairro de Belo Horizonte, até cerca de 5 anos de idade. Ela me criava e tratava como se fosse realmente filho. E era até curioso, porque ela era uma loura com sardas de tão branca e saía comigo e sempre bem arrumadinha. As pessoas falavam: quem é esse menino? Ela falava: meu filho. Aí quando as pessoas duvidavam, ela ficava brava. Tal era a sua intenção que eu fosse filho. Foi a mãe que eu conheci. Bom, aí 5 para 6 anos, meu pai me tira da companhia dela e para 6 anos mais ou menos me leva para conhecer um colégio na Gameleira, em Belo Horizonte, chamado Granja Escola João Pinheiro. E lá eu fiquei olhando as crianças, eram 800 alunos, todos eles carentes. E eu fiquei olhando alguns deles trabalhando na lavoura e aquilo me encantou.
E meu pai já fez aquilo de propósito, né? Parece que ele adivinhava a minha reação e eu quis internar-me ali. Ele de fato me internou e eu fiquei 6 anos internado lá nessa escola. Lá fiz o curso na época chamado primário, né? Depois, aos 11 anos, fui com ele para São Paulo. E fiquei na companhia dele até 12 anos, mais ou menos. 12 para 13 anos. Mas ele me maltratava muito. E até a companheira dele não me maltratava tanto. Mas ele me maltratava muito, eu não resisti. E um dia peguei a trouxa e saí caminhando, sem destino. Você tinha quantos anos naquela época? Tinha 12 anos. 12 anos? É. Mas depois eu me dei conta, disse, mas que besteira eu estou fazendo, caminhando com essa trouxa de roupa aqui sem destino, onde é que eu vou parar? E eu trabalhava com carteira assinada em São Paulo, porque naquela época o menor podia trabalhar com carteira assinada. E eu já tinha carteira assinada com 11 anos. Aí fui para o meu emprego, que era na Rua Direita 36, Heliográfica Queiroz. Praça da Sé. É. E aí, bom, mas antes disso, como era domingo, eu fui para uma pensão que era da mãe de um amigo, de um colega de trabalho. Mas a mãe dele não gostou da história, desconfiou da minha história, que não era. De fato, era uma história tão singular que ela não aceitou. E me mandou dormir no porão da pensão onde dormiam os mendigos. O filho dela, meu amigo, conduído, levou um prato de comida para mim, comi e dormi aquela noite no meio dos mendigos. E devo lhes dizer que não fui molestado de jeito nenhum, nem com palavra, nem com gesto. Estava mais tranquilo do que quando vivia com meu pai. Eu passo essa parte para brincar. No dia seguinte, segunda-feira, fui para o trabalho, procurei uma pensão para morar e fui viver nessa pensão. Aos 17 anos, instado por uma amiga lá, colega de pensão, eu acabei indo a Belo Horizonte conhecer aquele que eu pretendia que fosse meu avô, e a minha biografia conta bem a história. E fui lá conversar com ele, e ele me recebeu com educação, mas muito formal, disse, eu não sou seu avô, eu sou seu padrinho de batismo. E me recebeu numa sala ampla, tapetada, e mandou o filho dele esperar lá para dentro. E, engraçado, não me serviu nem café, como vocês servem aqui, nem água. E conversou uns 20 minutos comigo e disse, sua mãe é viva. Eu digo, mas então o senhor me dá o endereço dela? O senhor não dou, porque eu estou achando que isso é conversa fiada do seu pai para localizá-la, através de você, localizar sua mãe. E aí ele enfia a mão no bolso, tira uma carteira abarrotada de notas para me dar o dinheiro, e eu, muito orgulhoso, né, com o amor próprio ferido, falei, não senhor, eu não vim buscar seu dinheiro, eu tenho dinheiro para voltar para São Paulo. Aí voltei para a estação para pegar o trem para São Paulo, comprei um pacote de bolacha Maria, porque eu ia comendo de hora em hora na viagem de trem, e eu mastigava uma bolacha para embromar o estômago, porque não tinha dinheiro para fazer refeição, né? E voltei para São Paulo. Um ano depois, a minha mãe escreveu para mim, dando o endereço dela, morava no Rio. E foi por isso que eu fui para dar com os costados no Rio de Janeiro. Paro por aqui, fico à disposição de vocês. Olha só que história. Que história. Até 18 anos, então o senhor trabalhou, já se sustentava. Dos 12 até a maioridade, o senhor se sustentou, o senhor praticamente sobreviveu por conta própria. Eu devo, para ser justo, fazer uma menção. Eu acho que o que me salvou de desvios na juventude foi a frequência à igreja, uma igreja católica que tem na Aclimação. Eles falam a igreja de Santo Agostinho, mas acho que é Nossa Senhora
no Guadalupe, salvo engano. E eu frequentava essa igreja com muito assíduo, todo fim de semana na igreja, jogando ping-pong no Grêmio, participando das atividades religiosas e tal. E isso é quase certeza que me evitou desvios que poderiam comprometer a minha formação, né? E nessa época, a questão dos estudos, o senhor estudava também ou só trabalhava? Nessa época de adolescência até a maioridade, o senhor, como foram os estudos nessa época? Na verdade, até essa idade eu tinha só o curso primário. Uma vez a dona de uma pensão que eu morava pediu que eu pagasse adiantado, como a gente sempre pagava adiantado. Eu falei, mas vai pagar adiantado a senhora? Eu vou sair, vou mudar de pensão. Não, o senhor me paga, que eu estou precisando, depois eu te devolvo o dinheiro. Eu disse, senhora. Eu voltei lá umas 3 vezes, e a última vez que eu voltei, ela falou assim, quem é você, seu negrinho à toa, para vir me cobrar? Você está pensando o quê? Fora daqui. O dinheiro era meu, eu tinha direito. Pensei, onde vou? Era menino ainda, né? Aí fui na delegacia de polícia e falei com o delegado. É uma delegacia que ficava ali no frente, hoje, Hospital AC Camargo. E o delegado aí chamou e ela falou assim, esse menino tem que ir para o juizado de menores, naquela época era a expressão que eu usava, tem que ir para o juizado de menores. Aí eu falei, me apavorei, né? Falei, puxa, agora eu vou voltar para aquele sistema de colégio que eu fiquei sofrendo 5 para 6 anos. E aí o delegado disse assim, minha senhora, ele deu o dinheiro para a senhora? Ela falou, deu. Então a senhora vem aqui depois da manhã para devolver o dinheiro dele na minha frente. Tá. Ela voltou, me deu o dinheiro, eu contei, o delegado perguntou, tá certo? Tá certo. Era 750 mil réis na época, sei lá. Contei. Aí o delegado falou, a senhora pode sair, pode ir embora. Você fica. Eu falei, aí eu pensei, né? Tá mal agora. Aí ele falou, meu filho, esse delegado, pena que eu não guardei o nome dele. Ele falou, meus parabéns. Você, a vida ajuizada, frequenta a igreja, trabalhando, precisa de estudar para crescer na vida, tá? Apertou minha mão, mandou embora, né? Então... Pode atender. O que a gente silenciar, faz né? Silenciar, né? Não tem problema, não. Tá tudo certo. Isso faz viu? parte do... Mas de uma trajetória tão bonita e com muitos capítulos assim, o senhor lembrar deste delegado é algo que ficou, das coisas que ficaram marcadas para o senhor. Mas era justo que eu lembrasse o nome dele, né? Sim. Foi importante na minha vida. Sim. Né? Despertou para alguma coisa importante, né? Para o estudo. E a partir dali o senhor conseguiu? Aí, bom, eu fui matriculado numa escola assim que meu pai mudou para São Paulo, mas depois ele me tirou da escola, sem mais o que lá, menos de 1 ano me tirou da escola. Bem, mas na verdade, nessa altura eu já estava separado do meu pai. Aos 17 que eu fui, 16 para 17 que eu fui descobrir que a mãe era viva. Aí a mãe, meu Deus. Vamos tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo ajudar o senhor. Pode prosseguir. Pode, por favor. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Vocês veem que eu estudei, mas sou analfabeto tecnológico. Tá tudo certo. Não tem problema. Então, ensino médio o senhor começou a fazer mais tarde, então? Mais tarde. Eu comecei a fazer o ensino... Na época era científico, na época? Era científico. Científico, né? Científico. Uhum. Mas eu fiz o clássico, porque eu já queria ir fazer para ser advogado e futuramente ser juiz. Já tinha essas minhocas na cabeça. Por que o senhor tinha certeza do direito? Hein? Por que o senhor tinha certeza do direito? Alguma coisa que explica? Explica. É que eu fui tão injustiçado na vida que eu quis ter instrumento de fazer justiça. Um ideal muito bonito e ainda bem que o senhor conseguiu. Ainda bem que o senhor conseguiu. Para a história do Estado ter um quadro
como o senhor que realmente entrou. Eu fiquei pensando... eu me orgulho muito por ter sido um juiz modesto, mas intransigente com relação à honestidade. E a justiça. Ao que o cidadão de bem precisa ao recorrer aos caminhos do judiciário, porque a justiça consiga cumprir o que é devido, o direito e a justiça. E o senhor foi falando da história do senhor, eu fui fazendo uma viagem sobre um pouco da história do país. Então, você tinha uma família de origem simples que, aos montes, por tudo quanto é canto desse Brasil, podem ter feito coisas parecidas, entregue os filhos por não ter condição de criar. Quantos não conseguiram concluir caminhos como o senhor conseguiu e seguiram por outras direções. E o senhor, desde aquela época, foi percorrendo o que a vida apresenta como um milagre para a gente considerar para aquela época, né? O senhor, quando faz essa trajetória aqui para a gente, nos emociona e nos inspira também. Deixa eu brincar com você, você falou milagre, eu às vezes brinco dizendo que eu sou um sobrevivente. É verdade. Doutor Aleixo, pois não, querido. A sua trajetória depois desse episódio passa pelo Exército, fui delegado de polícia. Como é que foi dessa... A gente falou que o senhor estava com 17 anos quando o senhor teve contato com a mãe, né? E a entrada para o Exército, como foi esse... Foi engraçado, eu conto isso na biografia. Eu me apresentei em 1956... Com 18 anos, normal? Na cavalaria para servir o Exército. E lá pelas tantas, depois de fazer aquele exame clássico, você fica de cueca na frente do médico, lá ele examina, e o médico não gostou da minha magreza, ele me reprovou. E aí eu conversando com um cabo que trabalhava com o médico chamava Dr. João de Deus, era o nome dele, era capitão. E eu pedi a ele, eu preciso servir, eu preciso ir de um lugar para morar, dormir, comer, me necessito servir o Exército. O cabo falou, olha, você não foi aprovado, eu vou falar com o doutor João de Deus. Falou, o doutor João de Deus me chamou e disse para mim, meu filho, o que você faz? Foi, bota uma máquina, era a expressão que a gente usava na época, bota a máquina, então vou fazer um teste aqui. Deu um texto, um papel e como eu era muito ágil na máquina, modéstia à parte, era muito ágil mesmo, aí ele ficou impressionado, ele falou, puxa, eu quero você trabalhando comigo, Aí fiquei. Aí era engraçado que eu entrava em forma na cavalaria, entrava paisana. Aí um dia lá me deram uma calça verde, o meu sapato era meio vermelho, meio marrom, uma gandola, que era... E um belo dia, marchando para o rancho, aí o sargento, olharam à direita, era o coronel Públio Ribeiro, que era o comandante do quartel. Aí o coronel falou, para. Que história é essa, esse moleque aí, com essa roupa? Diferente. Aí o sargento, não, coronel, é o seguinte, ele está servindo na enfermaria, doutor João de Deus pediu e tal, mas ele só vai entrar, isso era outubro, mas ele só vai entrar no Exército mesmo o ano que vem, em janeiro, dia 20, que era 20 de janeiro de 1956. Ele falou, então arruma uma roupa para ele, põe roupa nele. Aí eu me vestiram de soldado, bota, espora, embora não tivesse obrigação de montar. E aí, quando os praças novos chegaram em 56, pensaram que eu era praça velho e tinha um certo respeito por mim. Veterano? Acabou que o caminho foi para esse lugar. Era veterano. Como é que o senhor saiu dessa passagem do Exército para ser delegado de polícia? Na verdade, eu queria ser juiz, era o meu sonho. Ideia fixa. Mas para fazer o concurso de juiz, você tem que ter 3 anos de exercício de cargo privativo de bacharel em Direito como pré-condição para realizar o concurso.
E eu, então, fiz concursos, né? Fiz concurso promotor, procurador da República, fiz quatro até, o quinto era como juiz. E aí passei para delegado, falei, vou embora do Rio. Falei com a minha mulher, uma grande companheira até hoje, e ela falou, não, vamos, para a sua carreira, vamos embora. Fiquei lá em Brasília cerca de 3 anos e pouco. Quando abriu o concurso em Cuiabá, em 1973, eu fui lá e fiz o concurso. E o senhor foi aprovado em que colocação? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Em 1973. Eram 300 candidatos e foi em primeiro. Hoje é mais. Hoje é muito mais. O concurso é 1.200. Mas, doutor Aleixo, o senhor passou num concurso para delegado, que também não deve ser fácil. Passou em concurso em primeiro lugar para juiz. O senhor estudava muito? O senhor era estudioso? Eu era um chamado na gíria CDF, né? Eu estudava no ônibus, no Rio de Janeiro pegava trem, eu estudava, o tempo inteiro eu estudava. Eu fichava toda a matéria para não carregar o livro, que era problemático, eu ia com as fichinhas. E eu decorava aquilo tudo para fazer, Aqui, o concurso para a universidade, que eu fiz a Universidade Federal do Rio. A gente tinha que estudar francês, sociologia, história, latim, português e vai por aí afora, né? Agora, o senhor é um exemplo de como a educação salva um cidadão, né? Ah, sim. Quer dizer, de uma história de alguém que teve muitas dificuldades na infância, adolescência, o senhor, pelo estudo, consegue passar no concurso para Direito em 1973. Então, por isso é que eu fundei o Instituto Luther King. Vai ser um capítulo dessa conversa ainda, doutor. Então, assim, esse exemplo que atravessa gerações do poder da educação, o senhor ajuda a explicar. Sem dúvida. O senhor se formou em Direito, então, no Rio de Janeiro, tornou-se, então, o primeiro juiz negro do Estado e passar em primeiro lugar, ter essa marca. A gente vai deixar ali fora, tá? A gente vai só pedir a licença, o Júnior, nosso amigo, vai pegar aqui o celular. Obrigado. E a gente já tem acesso a ele de novo. O senhor o senhor dimensionava isso ao passar no concurso? Fui em primeiro lugar, tenho esse histórico de luta, o senhor só foi ter dimensão disso depois? Como é que era isso na cabeça do senhor? Não, isso... Porque no automático, né, na luta, você vai lutando verdade, e vencendo. Isso me orgulhava, né? Mas eu não superestimava isso assim, não. Eu encarava sem falsa modéstia, eu encarava isso com uma certa naturalidade, que era decorrência daquele estudo com afinco que eu fazia. Eu me dedicava a tudo, né? Eu, por exemplo, fiz o curso para delegado na Academia Nacional de Polícia. Tinha 17 matérias. Eu tirei MB em todas. Em todas as matérias. Em todas as matérias. Fruto dessa obsessão do senhor. E agora, quando o senhor entra, eu queria perguntar, abrir esse episódio ainda em relação à aprovação do senhor, à entrada do senhor na magistratura, que a gente fala de um racismo estrutural no Brasil que perdura na nossa história, e a diferença é que hoje as pessoas toleram menos casos de discriminação, mas eles ainda infelizmente existem. Agora, naquela época, o senhor entrar para a magistratura negro, dessa origem simples que o senhor teve, alguma discriminação na época, o senhor lembra, ou o senhor acha que as pessoas... Nenhuma. Que bom. Nenhuma. Que bom. Fui extremamente bem tratado pelos desembargadores da banca examinadora no Tribunal de Justiça de Mato Grosso naquela época. Agora, episódios de racismo que o senhor sentiu mesmo, foi nessa época da adolescência, da juventude, isso foi uma coisa que marcou o senhor também?
Eu tive esse episódio com a dona da pensão. Curiosamente, eu tive um episódio parecido aqui recentemente. Era o juiz aposentado. Teve um evento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, aqui ali naquele Aquário Pantanal, Sim. no auditório lá. Eu fui de terno, gravata, como devia ser para a audiência daquela, e os guardas de uma empresa particular, não, mas o senhor não está na relação. Eu disse, como não está na relação? Eu sou convidado do TRE, sou juiz de direito. E nisso passa um senhor, assim também, indo para o evento, ele passa. E quando eu ia perguntar para eles, mas escuta, por que esse senhor aí, branco, passa, eu sou juiz, e não passa? Aí o rapaz do TRE viu lá que estava vendo um problema, veio correndo, meio apavorado. Doutora Leite, senhor, desculpe, o que é isso, gente? Vocês criando problema aqui e tal. Repreendeu os guardas e me levou pelo braço. Quer dizer, não teve maiores consequências, porque houve a intervenção do rapaz. Essas coisas, nós estamos habituados no nosso cotidiano, né? Nós recebemos expressões de racismo expressas ou nas entrelinhas das relações veladas, né? A gente está acostumado. Mas a gente não pode se entregar, tem que continuar buscando o aperfeiçoamento intelectual, o aperfeiçoamento como pessoa e também lutando contra essa discriminação, que é uma coisa odiosa e que nós todos devemos repelir com veemência. Doutor Aleixo, a lei contra o racismo é uma lei recente. A lei contra o racismo é algo novo ainda, né? 89, 90, mais ou menos, era isso? 89. 89. Fazendo um comparativo entre antes da lei e depois da lei, houve avanço em relação ao fim, à diminuição da... Sim. Houve, né? Houve um avanço, né? Mas ainda estamos muito longe do ideal. Longe do ideal. Agora mesmo eu conversava com você aqui, fora do microfone, sobre uma campanha última que o TSE lançou agora, concitando indígenas, negros e mulheres para serem candidatos. É uma forma de promover a igualdade, porque nós temos a representatividade do povo no parlamento, mas essa representatividade não está por inteiro, porque nós olhamos para o parlamento e não nos encontramos lá. Não é a tradução do que é a população brasileira, né? Não é a tradução. Na representação negra, na representação dos indígenas e das mulheres, os parlamentos realmente estão longe de atingir isso. E essas campanhas são fundamentais. Precisa cada vez mais aplicação da lei também. A legislação, ela vai se aperfeiçoando, mas a aplicação da lei, ela é cada vez mais fundamental. Você sabe, me permitiu, né? Vou falar uma coisa que não é para ser agradável a vocês, não. Mas a população discriminada, toda ela, seja LGBT, seja qualquer cigano, toda a população discriminada, tem neste país um grande aliado, que chama-se a imprensa. É verdade. A imprensa. É verdade. Aqui em Mato Grosso do Sul, em 1985, 86, houve um caso de discriminação num restaurante ali na Calógera, quase de frente aos Correios. O dono do restaurante discriminou a cozinheira, dizendo que era uma questão da princesa Isabel. Bom, falou isso para ela. Ela denunciou. Nós pertencemos ao Grupo TEIS. Grupo TEIS que existe até hoje, né? Grupo TEIS que existe até hoje, né? Que existe até hoje. E a imprensa foi lá, entrevistou o dono do restaurante e a pessoa que estava filmando ficou do outro lado da rua filmando.
e o rapaz entrevistando o dono do restaurante não sabia que estava sendo filmado, admitiu que realmente falou sempre. Pronto. Quer dizer, uma confissão. Eu conto esse fato, que é um fato marcante, como a imprensa prestigia o princípio da igualdade. Doutor Aleixo, fazer um pulo agora na ordem cronológica. O senhor deixa a magistratura em 83 para assumir como secretário de Segurança Pública. Segurança Pública. Como é que foi essa transição? E também depois eu queria também aproveitar e o senhor falasse um pouco do governo Wilson Barbosa Martins. Né? Um governo que a eleição dele foi surpreendente na época, na minha avaliação. Eu vou contar um fato que talvez tenha, é quase certo, tenha ligação com esse convite que ele me fez. Eu era juiz da 4ª Vara Criminal aqui em Campo Grande e tinha um outro juiz presidindo a apuração, que pela lei tinha que entregar o resultado em 8 dias. Na eleição de 82. 82. Passado uns 3 dias, eu recebo uma ligação no gabinete dizendo o seguinte: olha, você foi nomeado juiz eleitoral e vai ter que assumir agora. Eu falei, isso é de brincadeira. Eu era um colega meu, eu falei, isso é de brincadeira, isso não existe. Você vem pegar esse trote comigo? Eu falei, não, estou falando sério. Aí, esperei, aí de repente veio o chamado do TRE. E o TRE resolveu tirar o juiz que tinha perdido o controle da situação. Da apuração. Porque na época a apuração era manual, né? Era manual, cédula por cédula. E tinha uma história de que pistoleiros de Ponta Porã viriam para melar a apuração aqui em Campo Grande no tiro, para fazer com que o candidato da Arena ganhasse. Bom, aí o tribunal se reuniu, eu era o juiz mais novo aqui na cidade, éramos 6 juízes na época. Eu era o mais novo. E o desembargador Leão Neto do Carmo, que era vice-presidente do tribunal, disse assim, olha, eu acho que a despeito do Paraguaçu ser o mais novo, ele tem um histórico, assim, ele foi militar, foi delegado, e é um juiz muito firme nas suas decisões, eu voto para que ele seja o juiz eleitoral. O presidente do tribunal votou contra. Não, eu acho que deve ser o mais antigo, que deve ser. Aí botaram em votação e aí saiu o meu nome aprovado por maioria. E eu assumi a apuração. Não quer dizer que o fato de eu ter assumido é que fez o Wilson ganhar. Não, eu só cuidei da regularidade da contagem dos votos. Processo. Ele ganhou porque tinha que ganhar. Bem, mas talvez motivado por isso, sabendo que eu tinha tempo para aposentar, o Wilson me convida para secretário de Segurança. Eu levei vários dias ponderando, não quero, meu sonho era ser juiz e tal. Até que caiu nas minhas mãos uma carta de 1982 que o Wilson tinha endereçado à Polícia Civil. Era uma carta que era um compromisso de modelo de administração. Achei aquilo interessante. Eu que tinha sido delegado em Brasília, de uma polícia profissionalizada, de carreira, que não aceitava ingerência política nas suas decisões, eu falei, mas está aqui, realizar esse sonho é colocar isso aqui no Estado. Fui a ele e falei, o senhor escreveu essa carta, né? Eu escrevi. Isso aqui é um compromisso, o senhor se compromete a realizar isso? Não, se compromete. Mas, além disso, aqui não fala na academia de polícia. Pode-se construir academia também? Ele disse, não, o que o senhor quiser, tem carta branca. Aí eu aceitei. Ele deixou aí eu deixei a magistratura e fui ser secretário de Segurança. E devo lhes dizer, agora vão me perdoar o que possa parecer pretensão da minha parte, eu considero a minha passagem para a Segurança uma passagem exitosa, porque consegui realizar
tudo a que me propunha, que era, enfim, a profissionalização da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. Se pessoas reconhecem ou não, pouco se me dá. O importante é que eu tenha consciência de um trabalho histórico que nós fizemos com relação a essa instituição, criando um concurso. Criando um concurso, não. O concurso público já vinha na Constituição de 1946 para admissão do poder público. Só que ninguém queria colocar isso em prática. Realizamos o concurso público, construímos a academia, mandamos o projeto do primeiro Estatuto dos Funcionários das Polícia Civil, chamamos um delegado especial de São Paulo, doutor Fonseca, que era um craque em elaboração de legislação para a Polícia Civil, elaborou o Estatuto com previsão de 8 categorias, enfim, foi um sucesso. Trabalhoso, é bem verdade, mas um sucesso. Se vocês me permitem, eu conto um fato interessante sobre esse episódio. De certa feita, eu viajava para Corumbá, num avião, sentado do lado do deputado Arria Amorim Costa, era deputado federal. De frente a mim viajava um deputado cujo nome não vou falar, e o Jalade, o doutor Jalade, que hoje é desembargador do Trabalho. E o deputado vira para mim e fala assim: mas secretário, o senhor foi inventar esse negócio de concurso público agora? Foi inventar? Não, senhor, a Constituição é que diz. Aí ele disse: pois é, o senhor tinha que deixar isso por último, que aí a gente encaixava os nossos. Olha só que disfarçatez de proposta, né? Encaixava os nossos. Eu falei: mas deputado, o concurso público é justamente para não encaixar os nossos, é para encaixar quem passa. O Arria Amorim, e eu vou contar esse fato em homenagem ao Arria Amorim, estava do meu lado, tomou a palavra, foi daqui a Corumbá, dando uma lição no deputado da importância da profissionalização da polícia, que é uma atividade das chamadas atividades representativas do Estado, como é fazendária, etc., a própria justiça e tal. Ele deu um show. Deu uma aula. Parecia que ele era o secretário de Segurança há muitos anos. Eu conto isso como... Eu não faria uma exposição tão apta como ele fez. Doutor Aleixo, eu queria voltar então nessa questão, o senhor falou do governo Wilson. A gente na conversa aqui algumas semanas, né, Fabiano? A gente conversou com a professora Marisa Bittar. Ela contou muitas coisas que aconteceram antes e durante a criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Uhum. O senhor estava ali na magistratura nessa época. Depois, o governo Wilson foi o governo eleito ainda na ditadura contra o partido contra o Partido do Sistema. Partido do Sistema, que era a Arena, né? A eleição dele, ela era esperado? Foi uma zebra, assim? Ninguém esperava e aconteceu? Não, como você avalia? Foi uma zebra. Quais eram as condições da época, o contexto da época que levou o Wilson, alguém da oposição, a vencer uma eleição? Não, mas já vinha naquela onda de insatisfação da população. A população estava cansada da ditadura, queria democracia. O comício das diretas já tinha sinalizado esse tipo de reação da sociedade. E tanto é que no Rio de Janeiro o Brizola, que era um homem bem mais marcado do que o Wilson como antissistema, foi eleito governador. E o Wilson aqui. E curiosamente esses dois governos eram taxados nas entrelinhas pelas forças conservadoras da política como governos comunistas. Né? Como não tinha nada de comunismo, absolutamente nada. Né? Eu estive lá e vi, lógico, tinha compromissos mais progressistas, digamos assim, né? Na realização das aspirações públicas por um viés progressista, mas não tinha nada de comunista. O senhor traz esse episódio da história, daquele início, do trabalho feito na segurança pública do Estado. Eu queria que o senhor lembrasse qual que era a realidade do Estado naquela época, a década de 80. O senhor trabalhar à frente da segurança pública num Estado com os desafios que seguem até hoje, fronteira com o Paraguai, fronteira
com Bolívia. Qual que era a realidade daquela época da segurança pública? A realidade é o seguinte, os cargos da polícia eram um cargo que eles nem contribuíam para o INSS, era um intermediário entre o público e privado, e eles podiam ser demitidos, como se diz na linguagem oficial, ad nutum, quer dizer, sem maiores explicações. E os policiais ficavam ao sabor dos desejos dos políticos das localidades em que eles serviam, né? Prende esse, solta aquele, sabe? Grosso modo era assim. Os delegados eram indicados também, os delegados? Como é? Os delegados também eram indicados? Sim, eram indicados, né? Tínhamos delegados sem concurso, pessoas que faziam um trabalho extraordinário, né? Mas, no geral, viviam amarrados, porque se mudasse o governo, o político da região, né? Se me permite, eu vou contar um fato aqui, tanto ligeiro quanto possível. Uma vez um deputado me procurou para reclamar que o delegado regional de Naviraí não estava conduzindo lá um procedimento de maneira errada. Mas ele falava assim, genericamente, de maneira errada, não sei, não faz, mas não explicava o que era. Falei, tá bem, deputado, eu vou verificar. Peguei o telefone, resolvi me telefonar direto para o delegado em Naviraí. Falei, doutor, aqui é o secretário de Segurança, o senhor há de estranhar porque a sua ligação é com o diretor-geral, mas eu preciso de um esclarecimento do senhor. O deputado aí da região vem reclamar que o senhor não está conduzindo aí um procedimento de forma adequada. O senhor podia me explicar isso? Ele falou, perfeitamente, secretário. Olha, o fulano tal fez isso, isso e isso. Eu determinei o delegado aqui local, como sou regional, que adotasse as providências devidas conforme a lei, o artigo tal. Eu falei, meus parabéns. É isso que nós esperávamos de vocês. O senhor só sai daí quando quiser ou promovido. Eu só queria me informar. Muito obrigado. E liguei para o deputado. Mas ele ficou uma fera. Ficou bravo. Ora, se o delegado não faz isso e eu ainda apoio, os dois vão responder por prevaricação. Eu, o secretário de Segurança, vou responder também por prevaricação, por crime, né? E ele fez o que devia fazer. O senhor me desculpe, mas eu não tenho reparos a fazer. Eu, aliás, tenho elogios para esse rapaz. Para vocês terem ideia como era a mentalidade da época. Hoje eu não sei em que medida a autonomia deles como profissionais concursados vem se dando. Confesso que eu não tenho mais a ligação, mas sem dúvida é muito melhor do que era antes. A gente espera, viu, doutor? A gente espera e fica, né, se perguntando se ainda existe algum político em algum gabinete nesse país que tente fazer ingerência nos trabalhos da polícia. A gente fica imaginando se isso acontece, se isso acontecer, espera que não, né, doutor? A gente espera muito. Vamos virar essa página da segurança pública, porque o senhor tem uma outra página muito importante, que é uma carreira na educação. O senhor foi secretário de Estado de Educação também. Queria que o senhor falasse como é que foi essa virada de chave, né? Da segurança pública para a educação. Eu de antemão já apresento as minhas escusas que eu não tive a chance de fazer minimamente o que eu desejava na segurança, na educação, o que fiz na segurança. Não consegui. Não tinha dinheiro para tapar goteira de escola. Vocês imaginam isso? Que ano que era, doutor? 86? 87, é né? o governo do Marcelo, né? Segundo governo do Marcelo. 86? 86, 87. Bom, não tinha dinheiro para nada. E o meu sonho,
porque eu confesso, eu era um apaixonado pelo CIEPS do Rio de Janeiro, do Brizola, mas o meu sonho era implantar aqui o ensino integral, que esses governos aqui anteriores têm feito, segundo sou informado, de uma forma bem avançada. E eu não pude realizar minimamente o arroz com feijão. Não tive condições. E até tive o desprazer de constatar um fato no governo do Wilson, que precedeu a minha saída. Nós tínhamos, na época, 376 unidades escolares, todas precisando de alguma reforma. O governo fez 376 processos de licitação de reforma das escolas. Uma química, só para inglês ver. Fez os processos como para justificar que tinha gasto 97 milhões de reais, que era o custo da reforma, que isso completava o quanto constitucional previsto de aplicação na Constituição, na educação. E, além disso, 7 milhões que o MEC tinha mandado para cá, para aplicar na educação, de aplicação exclusiva, eles desviaram para aplicar em outros recursos. Aí foi o balde entornou. Eu falei, não fico mais num governo desse. O que é isso? Porque, na verdade, se eu consentisse, eu estava praticando um crime. Eu, então, apresentei minha carta e fui embora para casa. É melhor ir. Isso no governo, segundo governo Marcelo, né? Segundo governo Marcelo. Foi no governo do Wilson. Foi no governo do Wilson ainda. No governo do Wilson? No segundo governo. Isso foi no ano de 1995. Por aí. Tanto o governo... 95 ou 97, perdão, essa... Não, mas tem essa carta aí, mas não estou querendo que você consulte o livro agora, só estou dizendo que está, mas eu não me recordo agora, perdão. Educação teve momentos críticos aqui no estado, né? E o senhor falou da educação de tempo integral. Aquela escola, naquele modelo lá Brizola, ali no Aerorancho, ali perto do hospital regional, é dessa época. Do hospital regional? Do hospital regional no Aerorancho. Tem uma escola daquele formato? Daquele formato. Era uma escola... eu era o secretário até quando naquela época foi construída. Foi inaugurada aquela escola. Porque mas aquela escola, na época, parece que ela se tornou municipal. Eu me perdoo, agora eu não estou... Eu lembro que o assim, André era prefeito e foi lá para a inauguração e tal. De que esse modelo de Brizola no Rio ia ser replicado aqui no estado. E parece que aquele modelo de edificação, um triângulo grande, né? O fato é que foi passando o tempo e aí os especialistas em educação e até muitos representantes na educação pública foram percebendo que o ensino integral é um caminho sem volta, não só para o aperfeiçoamento do ensino, mas para a formação do cidadão. Então, ao longo do tempo, isso foi ficando cada vez mais claro. E o fato é que toda eleição, por exemplo, a pergunta que se faz sempre a um candidato na pasta educação é qual que é o seu projeto em relação à ampliação do sistema de ensino integral. Então, a história provou que esse era o modelo que precisava, ao longo do tempo, ser aperfeiçoado e implantado. Infelizmente, foram muitos discursos e estamos muito atrasados. Muito atrasados. Né, para lhes dar razão, sabe a origem do ensino integral? 1868, no Japão. Dinastia Ming criou essa concepção. Um educador brasileiro baiano, ai meu Deus, faltou o nome. Ele inspirado nesta concepção, lá do Japão, de 1868, trouxe para o Brasil a concepção da escola integral, na qual Darcy Ribeiro se inspirou
para instituir o CIEP no Rio. Veja só. Coisa bem de longe. Bem de longe. Em 1868 já tinham, claro. Quer dizer, até me permite lembrar um fato agora que ocorre no Japão, né? Os alunos no Japão lavam a escola, limpam a escola. E isso não é humilhação, é responsabilidade. Né? Como perderam um jogo agora na Copa e a torcida limpou o local das cadeiras. Cultural, isso é educação, né? E responsabilidade. É cultural. Essa vida do senhor pela educação, depois levando o senhor, passando a ser até secretário de educação, o senhor dizendo aí que não conseguiu fazer como gostaria ou almejava como secretário, mas talvez tudo isso e essa ligação com a educação fez o senhor ter a ideia do Instituto Luther King voltado para a educação de jovens de baixa renda? Olha, eu preciso dizer a verdade. É um misto de inspiração. Inspiração nas minhas próprias dificuldades, na minha trajetória de vida, mas especificamente inspirado em Frei Davi, que criou um curso na Baixada Fluminense para pessoas carentes se prepararem. Ele, como Frei, conseguiu da PUC do Rio de Janeiro várias bolsas de estudo e tal. Depois ele foi para São Paulo, criou o Educafro, que é uma instituição similar e que tem prestado enormes serviços à educação e o combate ao racismo. Foi inspirado nessas duas vertentes que nós criamos o Instituto Luther King, que dividia as suas vagas assim, 45% para brancos, 45% para negros, 5% para descendentes de indígena e 5% para os portadores de necessidades especiais. Né? E, graças a Deus, eu não estou mais lá por força de questões da saúde da minha mulher, mas o Instituto já deu uma enorme contribuição. Nós temos aí vários médicos, engenheiros, advogados, oriundos lá do Instituto. E até, se me permite... Ou seja, com uma oportunidade que talvez se o senhor tivesse naquela época que o senhor estava trilhando o caminho do ensino, se tivesse uma porta aberta como essa, talvez o caminho do senhor fosse menos doloroso, talvez. Posso lhe contar um fato? Por favor. Entre tantos marcantes do Instituto Luther King. Por favor. O Instituto Luther King tinha uma moça chamada Valquíria Benítez. Ela fez um ano do curso e prestou vestibular na Federal de Dourados para Ciências Biológicas. Não passou. Chegou para mim e falou assim: o senhor me autoriza a fazer mais um ano? Eu falei: autorizo sem examinar nada, porque eu encontro você todo dia aqui. Pode fazer. Está matriculado. Fez o vestibular para Biologia no outro ano. Passou. Federal. Então, passou. Aí fomos... O pessoal começou aquele burburinho, passou, mas a Valquíria, o que ela faz, não sei o quê. Sabe o que a Valquíria fazia? Gari. Que história, doutora Aleixo. Varria 40 quarteirões com a equipe dela, debaixo desse sol de Campo Grande, até 5 horas. 5 horas ia em casa, tomava banho e ia para lá. Bom, passou, eu estou no computador fazendo uma notazinha sobre a passagem dela. Botei assim: de Gari, acadêmica de biologia. Uma história de superação para o nosso site. Aí, ela sentada aí, eu escrevendo. Terminei e falei: posso ler para você? Pode. Aí li. Aí ela começou a chorar. Né? Aí eu falei: você está chorando de alegria, né? Aí eu não sei como agradecer o senhor. Falei: sabe como você vai me agradecer? Você vai entrar no curso e ser uma das primeiras da turma. Vai fazer mestrado e depois doutorado. Vai entrar por aquela porta ali,
brincando, né, com ela, você vai me esfregar o diploma de doutora na cara, eu estou satisfeito. Conclusão, está terminando o doutorado e a Globo, quer dizer, através daqui dessa TV em que eu estou, fez uma entrevista com ela e ela foi alvo de uma reportagem no Fantástico. Então, olhar para esses casos, eu imagino que trazem a sensação de que valeu muito a pena, não valeu, doutor? Não é uma história exemplar. Valeu demais. Né? Mas ela está fazendo o doutorado, está terminando, fez o mestrado sobre a vida das abelhas. E agora está terminando o doutorado, não sei qual a tese. Está terminando, vai terminar agora, este ano. Ex-Gari. Que orgulho. Que orgulho. Muito linda essa história, doutor. Muito obrigado por apresentá-las pra gente, viu? Agora, encaminhando para essa reta final, numa entrevista tão emocionante como essa, que ajuda, que deixa tantas lições do que educação e outras tantas coisas podem fazer para uma sociedade, que a gente não deve abandonar isso nunca. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua opinião, de quem tem essa história tão bonita e que passou por tantos postos importantes, como na magistratura. Eu queria pegar o primeiro ponto da questão da magistratura. Porque, recentemente, o senhor é um exemplo de quem enxergou no passado a justiça como uma forma de equiparar ou demover desigualdades. Mas, infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, o nosso sistema judiciário veio sendo questionado por operações policiais sobre sua lisura, sobre os processos que são conduzidos, e as investigações policiais acabaram mostrando em diferentes instituições a corrupção dentro do judiciário. O senhor, como alguém que faz parte dessa história, de que começou aqui no Estado, enxerga isso como? Com preocupação? O senhor acha que, de alguma forma, isso precisa ser ajustado para não ocorrer mais casos como esse? Mas de que forma? Como é que o senhor assistiu tudo isso? Eu assisti com tristeza, né? Porque eu sou aposentado, mas o meu coração está lá, né? E vi com muita tristeza, porque não há necessidade disso. Os salários são adequados. E depois, quando você faz a opção, a sua escolha da carreira, você já sabe o salário que está à sua disposição, né? Não é meio de enriquecimento, muito menos enriquecimento ilícito, né? É uma forma desrespeitosa às expectativas da população. Vocês vão me permitir, eu acho assim, a justiça é a última trincheira numa democracia. Exatamente. Quando você não tem mais para ninguém recorrer, né? Recorrer. Aí se socorre. Então a coisa é uma coisa, parece que é um dom de Deus entregue na mão do magistrado. Vocês querem que eu resuma essa história? Na Suprema Corte dos Estados Unidos tinha um juiz chamado Lyndhurst. Ele dizia assim: o bom juiz, em primeiro lugar, tem que ser honesto. Primeiro lugar. Em segundo lugar, trabalhador. Em terceiro lugar, ter coragem. E ele explicava, coragem moral. E em quarto e último lugar, se souber alguma coisa em direito, ajuda. Quer dizer, você veja a importância da honestidade. Sim. É o primeiro item. É o primeiro item. Assim, isso é fundamental. Temos que fazer também um adendo, né, Fabiano? Não dá para jogar todo o judiciário no mesmo. Não há que se generalizar. Nós temos uma magistratura, desembargadores, juízes e juízes, né? Mas os casos que existem, eles precisam ser apurados com rigor para o aprimoramento do sistema. O que está acontecendo, mas o Chuto trouxe muito claro. Isso é verdade, não há uma generalização. Os casos não tem são como, pontuais, né? Não tem como. Acho que só também, as operações... só também deve ter muitos colegas, ex-colegas que
foram ali, cumpriram com fidelidade a sua função como magistrado. Você não deve ter vários exemplos de pessoas assim que fizeram, então, né? os casos que precisam ser apurados pela resposta por aperfeiçoamento de um judiciário que, em sua maioria, faz um grande trabalho. Doutor Aleixo, a gente indo para o final, já estamos quase uma hora de conversa, uma hora de conversa, indo para o final agora da nossa... Uma hora de conversa já passou muito rápido, viu, doutor? Quando o senhor olha para o Brasil hoje, o senhor daqui para frente, o país daqui para frente, o senhor olha com esperança ou com preocupação? Sobretudo para reduzir as desigualdades, doutor. Sob o ponto de vista das desigualdades. Sobretudo para reduzir desigualdades. Qual que é a esperança que o senhor tem, sobretudo? A esperança, eu confesso a vocês, não é muito. Nós temos uma classe populacional, ou um segmento populacional mais bem aquinhoado economicamente, que tem a impressão que não estão preocupados com o destino do Brasil. Isso é muito triste. Tá? Vocês olham, por exemplo, o nosso parlamento, criar essa tal de emendas aí, emendas secretas e tal, isso é uma excrescência, isso é um absurdo. Na minha visão, o parlamentar está lá para produzir leis e fiscalizar o Poder Executivo. Não é missão dele gastar, muito menos gastar mal, aplicando os dinheiros públicos do suado imposto do povo brasileiro incorretamente. Enquanto setores vitais, como a educação, fica entregue ao descalabro. Pessoas vivendo em palafitas, defecam na água, comem o caranguejo que comeu as fezes deles, um ciclo perverso que se dá nos mocambos e nas palafitas. E os homens públicos parecem indiferentes a esse país. Não há um chamamento da população concitando todos ao aprimoramento do caráter, do aprimoramento do conhecimento, do fazer as coisas direito, para construirmos um país do qual, não nós, mas pelo menos as futuras gerações, têm de que se orgulhar. Um cenário... Perdão, eu queria fazer uma avaliação diferente, mas o meu sentimento é esse. E a gente respeita muito a opinião. Doutor Aleixo, o senhor passou por esses episódios desde a infância, difíceis, de muita luta. Para aquele pai de família, aquele jovem que está assistindo agora essa entrevista, que também passa por dificuldades, que também está numa situação complicada, familiar, financeira, socioeconômica, que conselho o senhor daria para essa pessoa? O conselho é não perder a esperança e fazer tudo no sentido de nós construirmos uma nação da qual nós possamos nos orgulhar. É esse o sentimento que eu modestamente gostaria de poder transmitir, sobretudo aquelas pessoas que enfrentam dificuldades. E que quando no seu dia a dia são pessoas que não conseguem enxergar muita perspectiva, né? É difícil, né? Difícil. Mas o senhor também passou por vários momentos da vida, né? Que pode assim, aparentar, para onde eu vou, né? Eu tenho que sair de casa, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para comer, né? O senhor já passou por isso, né? Não há saída, senão não lutar. Sim. Você pode olhar para um parlamento cujo comportamento é insatisfatório aos desejos mais justos da sociedade, mas ainda assim você tem que ter garra, lutar,
meditar, aprimorar-se, cuidar da educação dos filhos, da família, né? Agora, o quadro não é muito bom. Eu lembro, se me permite, no Instituto Luther King, uma menina, estou lembrando agora, ela saiu candidata a vereadora. E me perguntou o que eu achava. Eu falei, eu acho louvável você, mas é preciso construir uma proposta nova, né? Uma proposta honesta e verificar quais são as reais aspirações do povo brasileiro e você, lá na Câmara de Vereadores, ser um instrumento dessa realização. Tudo bem, uma conversa longa. Passados uns dias, ela me procura. O senhor me falou sobre aquele negócio do ser honesto. Eu estava conversando com um senhor de cabelo branco e ele ficou me ouvindo e eu discorrendo sobre as aspirações e tal, as coisas elevadas, honestas. Quando eu parei, ele esticou a mão e falou, põe R$500 aqui que você tem o meu voto. Isso é uma coisa decepcionante, né? A moça ficou arrasada. Eu falei, eu sei, minha filha, mas esse é o retrato do nosso, da parte considerável do nosso povo. Mas a gente precisa lutar contra isso, enquanto tivermos força. Resistência é a palavra, doutor Aleixo. Muito obrigado pela participação aqui no podcast Política de Primeira. Nós conversamos com o juiz aposentado Aleixo Paraguaçu, ex-secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Educação. Muito obrigado pela participação, pela presença do senhor aqui, por essas lições que ajudam a explicar um pouquinho da história que nós percorremos não só no país, mas também aqui em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço. Peço desculpa de vez em quando, vem aqui, tende a dar uma emocionada, a voz embarga. O senhor tem todo o direito. Mas pelo menos espero que seja um sintoma de que fala a vocês com o coração. Com o coração, de forma autêntica. Fabiano, eu vou fazer aqui um merchan aqui do livro. Por favor. O Dr. Aleixo, ele escreveu a biografia dele, esse livro aqui, não sei se dá para dar um zoom aqui. Aqui ele, quem assistiu e tem mais curiosidade, quer saber um pouco mais sobre a vida do Dr. Aleixo, nesse livro ele retrata desde a sua infância, a trajetória, e também o senhor conta também muitos causos também, né? Muitos episódios que o senhor viveu ao longo dessa trajetória. O senhor está fazendo 90 anos. 90 anos o senhor está fazendo. Daqui 6 meses. Muito obrigado. Obrigado. Chutou, obrigado mais uma vez, tá? E a você que ficou com a gente até agora, tenho certeza que você não se arrependeu. Muito obrigado. Reveja este episódio, outros do podcast Política de Primeira aqui no nosso canal no YouTube. Deixe o seu like sempre. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Comente esse episódio e os outros. Reveja esse e outros. Nos acompanhe também no Spotify. E eu te espero no próximo episódio. Até lá. É só acessar o